Aqui estamos para mais uma live, hoje com o retorno de Renato Lieberman, falando sobre atitudes facilitadoras para o atendimento terapêutico. O Renato já esteve aqui comigo, falando sobre as hipnoses, né? Foi uma live muito bem sucedida, como a maioria delas, eu creio. Eu sou Sandra Sampaio, psicoterapeuta, psicóloga, professora, né? Então, hoje também aproveitamos para homenagear todos os professores, né? Porque é dia deles, né? Dia 15 de outubro. E sejam todos bem-vindos. O Renato já deve estar se preparando para entrar. Deixa eu ver se eu localizo aqui o currículo dele. Que hoje ele se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da trajetória dele e coisas que tais. Vamos lá. Vamos ver aqui. Câmera. Com vocês tudo bem? Como está o som? Como está a imagem? Hoje estamos com prenúncios de chuva, então não sei como será a nossa transmissão o tempo todo. Tá? Espero que ótima. Né? O Renato hoje vai falar sobre um tema muito interessante e eu acho que ele não só diz respeito ao atendimento terapêutico, porque acho que muita gente vai poder aproveitar toda a prosa dele, né? Para questões pessoais, do dia a dia, comunicação, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Oi Marili, tudo bom, querida? Beijo, bem-vinda. Cristiane, Leandrina acabou de chegar. Bra, tudo bem, Bra? O som tá ok para vocês, a imagem? Tudo bem, tudo bom, Bra? Então, estava acabando de anunciar que hoje é o retorno do Renato Lieberman, né, que falou sobre hipnose da vez passada, e hoje ele vai falar sobre atitudes facilitadoras para o atendimento terapêutico, né? Então, vai ser útil para quem é terapeuta e para quem também não é. Né? A especialidade do Renato é as hipnoses, né? Tanto a clássica como a do Milton Erickson, que é chamada de hipnose moderna, né? Da Ericksoniana. E da última vez ele fez um apanhado de tudo isso, mostrando os prós e contras dessas linhas, né? E enquanto ele não chega, quero falar também para vocês das próximas lives, né? Então, no dia 20, teremos a Miriam Yamaguchi falando sobre a sábia hipnose, que é sobre o trabalho realizado por uma psicóloga mexicana chamada Teresa Robles, que já veio várias vezes a Belo Horizonte e deu cursos. Daí no dia 22 a gente vai ter o Leandro Silva falando sobre como transformar a ansiedade em gestão das emoções. Olha só que legal. A ansiedade que atualmente é um mal que aflige muitos de nós, né? Dia 27, também atendendo a pedidos, retorna a Solange da Silva. Ela vai falar dessa vez sobre o ego na gestão do eu com a visão da análise transacional. Vai nos falar sobre análise transacional. Ok, Renato? Renato acabou de chegar. Vamos lá, aprovando, adicionando você. Está convidado. E aí, Renato, tudo bom, querido? Tudo bom? Tudo Foi tão jóia, Sandra? corrido que nem nos falamos essa Né? semana, né? Não deu, né? Mas tudo bem, tamo aí. Estamos aí. Então, eu já li o título do seu trabalho de hoje, né? As atitudes Aham. facilitadoras.
Se você quiser fazer uma retrospectiva, assim, que você acha, com aspectos que você acha interessante do seu currículo, assim, fala como que você Ah, chegou nisso, eu gostaria dessa vez. A vez passada eu te tá, apresentei, né? Hoje eu gostaria que você fizesse sim, uma breve autoapresentação. Tem muita gente que está aí hoje e não tá. esteve no anterior, né? Tá? Que Faz não a estava lá. gentileza, Aham, não, com certeza. né? Bom, eu sou Obrigado. Renato Liberman, né? Sou psicólogo, psicanalista. Minha primeira formação, né, como eu falei daquela vez, eu sou engenheiro civil, e na caminhada da engenharia eu fui encontrando outras formas de me conhecer, e acabei começando minha carreira na área psi com terapia de vidas passadas, né? Aí fui estudar reiki, aí estudei astrologia, fui estudar um monte de coisa, né? Sei. Caí na psicanálise, me formei na psicanálise, e só depois eu fui fazer psicologia, né? E Olha. na psicologia que eu me deparei com a psicologia humanista e acabei fazendo uma pós-graduação em psicanálise humanista. Então eu tenho pós-graduação Hum, lá por Santa Maria em psicanálise humanista, né? Psicanálise E tem tudo a ver com o humanista. que a gente vai Essa eu não falar. conhecia. Na verdade, assim, os psicanalistas muito tradicionais vão falar que não existe essa abordagem humanista, mesmo porque eu acho que a Sei, psicanálise já é um pouco humanista, né? Ela já tem um pouco de humanismo sei. junto, mas não da forma que eu vejo, não da forma que a gente aprende com Eric Fromm, que depois o próprio Carl Rogers, né, que é o que a gente vai abordar Sim. hoje, traz de conhecimento para a gente aí. Então é uma abordagem bem bacana, bem aberta, não diretiva, né, e que sai um pouco do conceito da psicanálise ortodoxa e amplia um pouquinho a clínica nesse aspecto. Né? Tá. Essa é a ideia. Perfeito. Uhum. Né? Então eu sou psicólogo psicanalista que atua numa abordagem mais humanista, com hipnose, inclusive com a hipnose naturalista, que tem tudo a ver com a hipnose A humanista, né, com rogeriana, a né? abordagem humanista É. do Carl Rogers, Carl Sim. Rogeriano. Né? Aham. Carl Rogers e Milton Erickson têm algo muito em comum. Né? Apesar deles nunca terem Sim. se conhecido, tem algo muito em comum, muita coisa em comum aí. O Carl Essa Rogers é a faleceu nossa. na década de 90, não foi? O Rogers ele Começo da faleceu em década. 1987. 87. Ah, 87. Eu achei que era 97. Tá. 87. É. Não, Uhum. ele é Tá 80, certo. 87. Né? Tá. Então Eu ele me contribuiu lembro muito para a muito, psicologia, né? muito. Sim. É por Uma isso que eu contribuição nunca bacana. consegui fazer curso com ele, né? Eu só assistia a vídeos, né, gravados de Sim. palestras dele, Aham. cursos dele. Então agora está explicado. É. Eu não lembrava desse detalhe. Aham. Ele nasceu em 1902. Tá. Então, bem início do Né? Com século. 85 anos. Ah, legal. Uhum. É. Perfeito. Muito Ele, ele, bom. foi, ele foi, foi contemporâneo lá do pós-Freud, né? Depois do Freud, um pouquinho. Sim, Pessoal lá do behaviorismo, da própria psicanálise do behaviorismo, mas ele vem com uma abordagem nova, né, que já vinha com Maslow, né, de alguma forma, com a questão do humanismo. Maslow, E ele isso. traz Uhum. uma contribuição muito forte para a psicologia humanista, né, onde considera que o núcleo básico da personalidade não é o neurótico, não é a doença, é a saúde. Uhum. Né? E ele trabalha em cima disso, né, de promover a saúde e não O ficar pesquisando a Maslow doença em si. sim, sim. Maslow também ficou famoso pela pirâmide das necessidades humanas lá, né? Tem a pirâmide básica, né, das necessidades Isso, é básicas. dele, né? É, É dele. A pirâmide de Maslow começa lá com a parte básica nossa até chegar na autorrealização. Né? É bem isso. interessante, ainda um pouco comportamental, mas com uma visão humanista bacana. Né? E o Rogers dá uma Sei. contribuição maior ainda para tudo isso. Ele Né? amplia todos esses conceitos, né? Ele amplia os conceitos. Assim, a abordagem do Rogers, ele nem gostava que falasse abordagem rogeriana, né? Ele não queria que Sim. se transformasse numa nova técnica, numa nova teoria. Ele queria que as pessoas entendessem o jeito dele funcionar, o jeito de ser. Até que ele escreve um livro que se chama O Jeito de Ser, né? De Então, como eu beleza. atuo Tem um na clínica. tornar-se pessoa, Tornar-se tornar-se pessoa, pessoa. que é o Encontro, mais importante, talvez, dele.
E encontro, Sim. tem alguma coisa com encontro? Eu não estou Porque não a conseguindo ver abordagem a dele era capa. baseada nos Os encontros. encontros. Aham. Isso. Aham. Eu tenho É. esses dois só. O, Aham. Ro, o Rogers é interessante, né? Porque eu me formei psicanalista. E eu atuava de um jeito na clínica um pouco diferente do que era colocado nas supervisões, né? De uma forma um pouquinho diferente. Quando eu resolvi fazer Sei. psicologia, a maioria dos psicanalistas que me rodeavam falava besteira fazer psicologia, porque não serve para nada, a psicologia não serve para nada, você já é psicanalista, né? E eu falei, Tem uma só porque estão eterna falando para briga, não né? fazer, Analista e psicólogo. tem. Aí fui fazer psicologia e me deparei com a abordagem centrada na pessoa. Foi aí que eu percebi que eu era já desse jeito, que eu trabalhava dessa forma, Sei. Aí né? você E aí se eu achou. resolvi me aprofundar. Me achei e fui fazer uma especialização em ACP, em abordagem centrada na pessoa, aonde eu encontrei muita coisa bacana ali que a gente usa na clínica, né, no dia a dia, né, o jeito de Sim. funcionar. Então, é sobre É bem isso que você bacana. vai nos falar hoje. É mais ou menos as atitudes que o Rogers traz para a gente, que ajuda em qualquer Sim. linha de psicoterapia, não só na abordagem centrada na pessoa, né? Sim. E que vai um pouco de encontro com o que a gente vê hoje, né? As pessoas se encontram meio que donas do saber e querem impor esse saber para o seu cliente, né? Tá Não cheio todo de mundo, donos claro, de mas coisa muita por aí, gente. né? É. Exatamente. E isso é complicado. Muda uma Isso é complicado. vírgula, é o Isso é, criador do método. é pula uma É. linha, já mudou, né? Já Isso. mudou. Então a ideia que eu quero passar para as pessoas hoje é justamente essa questão da visão do Rogers do que é o ser humano Ótimo. e quais as atitudes facilitadoras, né, para que o ser humano se desenvolva por completo, né, consiga chegar em Maravilha. todas as suas potencialidades. Porque Perfeito. a terceira força da psicologia é considerado o É. humanismo, né? Humanismo, E sim. o núcleo básico do humanismo é que o indivíduo nasce saudável. E ele, Sim. se ele tiver um ambiente facilitador, um ambiente saudável, ele cresce saudável. Saudável. O problema é que Ótimo. É bem é, como eu existe, penso. existem, ba, existem barreiras ao longo do desenvolvimento, né, que fazem com que o indivíduo não consiga desenvolver as suas potencialidades, que vem na nossa educação, né? Vem através Sim, da sim. educação, vem através da religião, da cultura. E o Freud Certeza. fala bem disso, né, quando ele fala lá Da do classe mal-estar da social, civilização. né? Sim, né? Faz É. parte do desenvolvimento em si. Né? Então, o que que o Sim. Rogers ele falava assim, o que é a coisa mais importante é o processo de amadurecimento do terapeuta, que infelizmente a gente não vê isso acontecendo em muitas terapias, né? Principalmente na minha Nossa, tem área da hipnose, que terapeuta. eu vejo muita coisa aí, né? É, Nossa, tem muita gente aí tem que um nunca ego fez uma absurdo. terapia, né? Inclusive. Então, esse é um erro da onde, né? Eu acho que o equívoco está justamente nos conselhos de psicologia, né? Sim. Que não obrigam ao psicólogo a fazer como o CREA, como a OAB. Você tem que tirar a OAB para poder ser advogado, para ser Sim. responsável. O psicólogo, ele sai da faculdade e pode abrir um consultório. E tudo Sim. bem, né? Sim. E apesar da gente ser orientado a fazer terapia, não é obrigado. Diferente da psicanálise, né? Para se tornar Não psicanalista, sei você precisa do hoje, Renato. processo. Quando eu fiz faculdade, eu só pude fazer estágio se eu Sim. fizesse terapia. Então, era uma coisa Mas estava então atrelada à outra. Hoje eu não sei como está isso, né? mas isso não é isso era a faculdade que exigia. Sim. Mas se a faculdade não, Sim, não se a faculdade CRP. não exige, É. não CRP, né? Não, Então, CRP está as ocupado em faculdades Caças elas às orientam. Bruxas. Ele está com outra ocupação em Exato, vez disso. exatamente. É essa que é É a uma ideia, né? pena. Infelizmente ou É, não, é uma né? pena. Então, Uhum. o que o Rogers fala, né, daquela questão do amadurecimento do terapeuta, de ele agir de maneira natural, né? Não se apropriar de teorias e técnicas e querer aplicar a técnica ou teoria em cima do cliente, né? O terapeuta tem que aprender a seguir a sua bússola interna, né? Que o Rogers vai Perfeito. falar de organísmica, né? Uhum. Aquela questão interna organísmica que faz com que a gente caminhe.
né? Essa é a ideia básica do humanismo, a ideia básica do Rogers, e ele vai falar, né, do que constitui o ser humano, qual a ideia do ser humano e quais as atitudes que facilitam esse crescimento, né? Então, o Rogers ele fala muito de um conceito que é básico da abordagem centrada na pessoa, né, que é a chamada tendência atualizante, né? Tendência Alguns chamam de atualizante. tendência atualizante. Alguns chamam de tendência atualizadora, outros chamam de tendência realizadora. Eu Tá. gosto mais do termo tendência atualizante, que é aquela tendência do organismo, seja ele qual for, do ser humano ou do ser vivo em geral, buscar o que é melhor para ele, sempre, né? Sim, A gente sempre homeostase, vai em né? busca do Um que é melhor, equilíbrio. é Uhum. um equilíbrio. Concordo. E muitas vezes a gente só vai atingir o equilíbrio de maneira errada, né? Porque o ambiente, de alguma maneira, onde a gente foi criado, as nossas relações na primeira infância, tudo aquilo que a psicanálise também fala, nos leva a agir de maneiras equivocadas para a sociedade ou no meio em geral, para atingir essa tendência atualizante, para dar desenvolvimento para ela, né? Então, o que o Rogers fala, né? Nós trabalhamos sempre, não tem como trabalhar com o real, é sempre com o subjetivo, né? Tá. Então, a abordagem rogeriana, ou abordagem centrada na pessoa, que eu prefiro falar, ou humanista no geral, ela fala que todos os julgamentos, todos os nossos comportamentos têm como base o nosso mundo interno, Sim. né? Acho que todo Sim. terapeuta já sabe disso, toda pessoa que trabalha com terapia tem obrigação de compreender isso, né? De que o que acontecer Sim. lá fora, o evento em si não tem tanta importância, e sim a minha Sim. interpretação desse evento, o meu julgamento desse evento, né? E essa realidade Sim. interna é o que dá direcionamento para eu entender, compreender e julgar o que está acontecendo fora. Então, a gente pode falar que a terapia centrada no cliente ela é puramente fenomenológica. Ela trabalha muito a ideia da fenomenologia, do fenômeno como tal, né? E que a Uhum. experiência interna é uma experiência que ele chama de organísmica, né? Que o organismo responde a essa experiência de maneira consciente e de maneira inconsciente, tanto faz, né? O Por que ele exemplo, fala é um que o trauma, consciente tem né? que, sim, um trauma. Só que o trauma é assim, o evento aconteceu, a questão é o que eu vou interpretar desse evento. Vai depender muito da Sim. minha característica de formação individual. Assim, por isso que pessoas que passam pela É, mesma situação, por exemplo, vamos falar do evento, né? A guerra, por exemplo. Muitos vão e voltam sim, normais, alguns voltam completamente comprometidos, né? Uhum. sim. E depende muito de cada um, né? E Da às vezes estavam característica no mesmo psíquica e grupo, estrutural. na mesma situação, né? Vivenciaram as mesmas coisas, no mesmo batalhão, quero dizer, né? E você vê como é É, sentido sim. diferente, né? Isso que eu estava querendo focar, as diferenças individuais, Nunca né? é A igual, né? percepção. As Não. diferenças individuais. Nunca vai ser, Uhum. nunca vai ser igual, né? Nunca é de uma forma parecida. Então ele fala Não. muito desse subjetivo, né? E Tá. ele fala assim, quanto mais psicologicamente ou psiquicamente saudável é um indivíduo, né? Mais a gente está consciente das nossas experiências internas. Mais eu consigo Tá. reconhecer as minhas emoções, os meus sentimentos, né? Tá. Ele chama de simbolizar, né? Mais capaz eu sou de simbolizar as experiências, né? De Ele uma tem maneira uma mais conexão completa. interna maior, né? Ter uma conexão interna maior, né? Que Uhum. a conexão com o organismo, né? Com aquilo que você sente, né? E quanto menos saudável, mais eu vou distorcer, né? Mais eu vou reprimir essas questões, porque eu não Tá. sei lidar com elas. Eu sinto um desconforto, então eu deixo isso guardado no cantinho ali e que vai me influenciar a vida inteira, né? Eu não consigo simbolizar. E acho que todo Sim. o papel de qualquer terapia é simbolizar, né? É trazer o simbólico para aquela experiência de alguma maneira, né? Acho que essa é a É o ideia do Rogers em imagético, né? relação ao De que uma é o forma. Uhum. sim, de uma forma simbólica ali, né? E ele diz que em cada um de nós, né, temos essa tendência à atualização, essa tendência que ele chama de atualizante, né? Tá. Que ele divide em duas necessidades de manutenção básicas e necessidades de aperfeiçoamento.
né? Então, sabe aquela experiência de criança que a gente faz? De Ah, plantar o feijãozinho no algodão? Todo mundo acho que passou por lembro. isso. Pegar o Ah, na feijão escola, e né? plantar no algodão, Muda. na Aham, escola, né? isso. Se você largar ali e só molhar, o feijão vai seguir o caminho dele. Ele vai romper o algodão, né? Ele vai crescer e vai desenvolver e vai dar o quê no final? Só pode dar feijão. Ele não vai dar abacate. Sim. Não, nem Nós somos cenoura. assim também, né? Uhum. Nem cenoura. Nós somos assim também, né? A gente vai desenvolver de alguma forma e vai dar aquilo que a gente tem, né? Sim. Então, ele fala da nossa potencialidade, né? Então, eu tenho que ter minhas necessidades básicas resolvidas, que o Maslow fala da pirâmide de necessidades, né? Que é a fome, a sede, a sensação de segurança, né? E tenho que ter algo a mais, né? Que é a tendência atualizante, que ele chama de aperfeiçoamento. Eu sempre busco me aperfeiçoar. Isso é o ser humano, Sim, tá. né? É o crescimento, é a aprendizagem, é buscar sempre um caminho, né, de crescimento. Só que nem sempre isso é Tá. possível, né? Nem sempre isso a gente consegue fazer de alguma forma, né? Porque a gente entra com essas barreiras que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? Sim. Então, resumindo, essa ideia do Rogers é que todo indivíduo tem uma tendência à atualização, né? É que nem o computador, ele sempre está atualizando. Se ficar Sim. estagnado, ele não funciona mais. O indivíduo é a Sim. mesma coisa. Para de rodar Eu uma sempre série de busco o melhor. programas, aí perde a função. É. Agora, o que o Rogers fala? A tendência atualizante nem sempre ela é positiva aos olhos da comunidade, da sociedade, do coletivo, né? Às vezes eu Tá. tenho uma doença, uma doença psicossomática, é uma forma de tendência atualizante. É uma forma de eu buscar o que é melhor para mim. Já que eu não consigo dar vazão aos meus sentimentos, às minhas emoções, eu vou buscar uma forma disso sair. Então, é uma tendência atualizante. A questão é que ela Tá. está meio comprometida, distorcida. Então, o Rogers desenvolveu uma forma de abordar o indivíduo para que aquilo se corrija, né? Volte para o caminho natural, né? Que é a base do Entendi. humanismo, né? Desde Tá. quando a gente aprende isso, né? Desde bebê, né? A gente Tá. age Se de eu estou acordo entendendo você, com... então, a linha, o que o Roger propõe é que a gente esteja atento a essa necessidade dessa autorregulação, atualização, como você diz. É isso? Isso. É mais ou Hã? menos isso. O problema é que nem sempre a gente está atento a isso e Com fica certeza. doente. E não E aí entende cai no também por que consultório. fica Aí doente. são as Né? pessoas. Hã? Não entende porque fica doente, né? E Uhum. aí vem as várias teorias, uma delas é a abordagem humanista para tentar compreender o ser humano e botar ele de volta para o caminho dele, né? Tá. A questão é que o Rogers, na obra dele, ele vai falar de 7 estágios da terapia, depois a gente pode falar, né? E o Uhum. primeiro estágio é essa ignorância, assim, eu não sei por que eu tenho doença. Ah, Aliás, eu não tenho problema. Eu não uhum. tenho problema, né? Quem tem problema é você, é o governo, é o vírus, é qualquer outra coisa. Eu não tenho problema, Sim. É o né? outro Então eu não sempre, né? preciso de Sempre terapia. fora. É sempre o outro. Sempre fora. Exatamente. Essa é a ignorância total do conhecimento dessa tendência atualizante que está para o caminho errado, né? Então a gente sempre vai encontrar um lugar para não se responsabilizar, para culpar o outro, para falar que o outro é o problema, que o fora é o problema, não o interno. Essa é a E o primeiro problema aí é estágio, que daí não né? cresce, né? Se joga toda a Não sai do lugar, responsabilidade para fora, não cresce, não cresce. Às não vezes atualiza. joga a responsabilidade, por exemplo, para a religião. Então eu Uhum, fico estagnado, mas Deus vai me ajudar. Mas não uhum, faz nada para se movimentar, né? sim. Então não vai funcionar. E Então, por desde fim, bebê a se gente nada aprende isso, né? acontece, se revolta contra Deus, porque Deus não fez nada, né? Porque Deus não fez nada, exatamente. É mais ou menos esse o caminho, né? É, Então, é um círculo vicioso, desde né? bebezinho, e que, então, e para quebrar isso, às vezes precisa ser levado à terapia ou passar por um processo muito doloroso, né? Às Tá. vezes. Hoje, graças à mídia, à rede social, a gente vê que as terapias são muito importantes e as pessoas estão buscando mais, né? Acabou um pouco aquela ideia de que só faz terapia quem é louco, quem tem muito problema.
né? Eu vou fazer Ah, que análise, por exemplo, para me beleza, não? conhecer. É, Tá melhor um pouquinho, né? Mas ainda não está bom, 100%, né? Ainda não, não tá tem que galgar aí alguns 100%. degraus ainda. É, Tem. perfeito. E vai mudar, né? Com o tempo vai mudando. Então, qual que é a ideia do Rogers, né, que ele fala? Desde bebê, nós vamos aprender a agir de acordo com as referências internas, que ele chama Tá, de bússola interna, né? tá, E essa bússola está sempre mostrando para a gente o caminho da tendência atualizante. Se eu tá, seguir a natureza interna, eu nunca vou ter problema. tá. Se eu seguir a minha natureza interna, baseado na premissa humanista de que o ser humano é inato, ele já é bom e ele é saudável, se eu seguir essa Uhum, natureza interna, eu vou sempre encontrar a homeostase, eu vou sempre encontrar o caminho certo. O problema é que vem o papai e fala assim, não pode fazer isso. Aí vem a religião e fala, é pecado fazer aquilo. Aí vem a professora, aliás, feliz dia dos professores para os professores hoje, né? E fala, uhum, você não pode abrir a boca na sala de aula. E aí vem a educação, que é necessária, e vai tolhendo essa liberdade. Né? sim, E a criança ela vai buscando novas formas de poder lidar com essas angústias que vão surgindo dentro dela, que é o caminho da tendência atualizante. E aí, tá. quando a gente tem experiências que promovem essa atualização, quer dizer, experiências que o meu organismo consegue seguir o caminho dele, eu vou registrar como experiências boas. E quando eu tiver experiências que vão bloquear a minha tendência atualizante, eu vou percebê-las como experiências negativas. Né? Tá. E esses são os traços minêmicos que o Freud fala, por exemplo, né, na primeira infância, a ideia das marcas minêmicas que a gente vai deixando. Elas têm uns paralelos, né? Sempre dá para fazer um paralelo entre as teorias, Tá, de alguma forma. tá. Então a gente aprende, né, desde criança, essas questões. Só que a gente não tem muitas decisões para tomar quando crianças. Só seguir o fluxo. Eu tenho fome, eu tenho sede, quero ter sensação de acolhimento, de segurança, eu vou seguindo. Sim. À medida em que a gente cresce, nós temos que tomar outras decisões. Entre o certo e o errado, entre posição política, posição social, econômica, relacionamentos, Yoga, julgamento de pessoas. Eu começo vamos dizer, a ter mais complexidade nessas escolhas. Né? São sim. experiências mais complexas que vão mudando. Hoje, por exemplo, eu posso gostar de um partido político. Amanhã eu vou achar, não bate mais com as minhas ideias, eu posso mudar. Né? Sim. Aqui no Brasil é perigoso mudar e falar que você mudou porque vira conflito, mas tudo bem, aqui faz parte disso. Então, hoje eu julgo de uma forma, né? Amanhã eu julgo de outra. Sim, porque você vai A crescendo, pessoa vai atualizando, o que te servia ontem não serve hoje, né? exatamente. Né? Tanto em Essa é a termos de pessoa saudável, que é relacionamento, flexível. política, religião, até profissão, né? Muita gente Sim, muda, até né? profissão. Até profissão. Eu Exatamente. posso falar por mim, né? Eu era engenheiro, eu virei psicólogo, psicanalista e, Né? né, hoje eu sou mais hoje eu estou assim. Pode ser que amanhã eu queira ser chefe de cozinha, abrir um restaurante, fazer outra Nada coisa, impede. não sei, Uhum. né? Guia turístico, Aonde tá isso? Dentro da gente. É uma boa, né? com certeza. Agora o guia É. turístico está sofrendo com essa pandemia aí, tá difícil, Ai, meu Deus, né? tá Mas mesmo, né? De fato, de e fato. aonde está isso, né? Tá nessa bússola, né? Sei. Na hora que eu estou seguindo um caminho, percebo que aquele caminho não é mais meu. Né? Aliás, muitos caminhos que a gente segue na vida não são nossos, né? São de outras pessoas. Sim, pai, Porque mãe, a lá gente vai, né? aí vai, porque a gente está exposto a isso, a gente está exposto à opinião alheia, né? A ideias, crenças dos outros, valores dos outros, o que os outros Uhum. acham que é certo. Né? Sim. E é normal isso, porque eles também estavam assim em relação aos seus pais, aos avós, quer dizer, cada um traz isso de geração em geração. Uhum. Né? Você estava falando, né, da Judaísmo. adaptação das teorias, né, das linhas, né, reconhecer falas de uma na outra, né, enquanto da visão sistêmica, né, do Bert Hellinger. E é bem isso, né? Sim, A gente tem uma trajetória pessoal da gente, que você também trabalha com regressão, que são vidas passadas sim, minhas, né?
mas eu Aham. tenho também a visão sistêmica, que são os meus antepassados, né? Eu só sou o Os que seus sou antepassados. porque eu tenho essa linhagem de antepassados, né? Exatamente. No judaísmo, né, a gente fala de geração em geração. É muito essa Tá, questão dos antepassados, né? Só que a gente bastante. fala e aprende do lado positivo, né? Eu vou Tá, passar para as minhas gerações o meu aprendizado, mas a gente também passa para as nossas gerações os nossos erros, nossos segredos, né? Passa um monte de outras coisas que não são tão boas, tá. né? E que atuam na gente, né? À Os toa. segredos de família, por exemplo, são passados de alguma forma, né? Tanto é que numa constelação você pode encontrar coisas que a pessoa não tinha nem ideia que existiam, né? Aparece ali Exatamente. dentro do campo sistêmico ali, né? Que é Eu tive uma mentoria agora ao meio-dia, meio-dia e meia, com os novos alunos de São Paulo do curso de constelação. E hoje a gente havia combinado de discutir aquela animação Viva a Vida é uma Festa. Não sei se você teve a sei, oportunidade de ver. sei. Então, não, mas recomendo que você assista e todo mundo que está assistindo também. Ele tem no YouTube Aham, e, e é muito interessante porque mostra exatamente essa coisa da identificação e não só isso, mas o segredo, né? Os segredos das famílias, como eles das atuam, famílias. né? É. E Uhum. como que o clã, né? Como que através da identificação o clã reintegra alguém que foi como fala? Expulso ou colocar de fora, né? Isso, rejeitado, né? Sim, Com essa identificação, alguns dos futuros, né? Dos filhos, ou netos, ou bisnetos, alguém vai trazer esse tema à baila para equilibrar o sistema familiar, né? Então, o que você está falando é do sim, sistema individual, pessoal, né? Mas tem uma sim. correspondência com a constelação, olha que interessante, Se- né? Sempre vai ter, né? Acho que o ser humano ele é complexo, mas ele é um ser humano. Então, o que eu Sim, falar do ser humano vai caber, né, no diálogo com outras abordagens, né? E elas não sim, são excludentes. O humanismo chega e o Rogers traz essa ideia, o Maslow traz essas ideias, né? Eles vão contra numa crítica à psicanálise, numa crítica ao behaviorismo, né? Mas é uhum. uma crítica para acrescentar e não para Sim, excluir. Tudo é ampliar, válido, né? Uhum. né? Tudo Sim, ampliar, exatamente, né? E essa ideia, né? A gente vai carregando esses valores, crenças, opiniões dos antepassados, dos pais, né? As nossas sim, mesmos, e que vai se sobrepondo, né? Ao meu sistema de valor, ao meu sistema de crenças, ao meu sistema de avaliação, que ele chama de organísmica, né? Eu passo tá. eu sinto isso, mas a religião, por exemplo, me fala para que eu não posso sentir isso. Aí eu entro num Sim, conflito, né? sim. Eu gosto de falar de religião porque a religião é um exemplo que acho que todo mundo já conseguiu passar por ele, né? Sim, Pelo menos ou já teve escola, contato com isso. ou familiar, de algum jeito, né? Familiar, Uhum. com alguma forma a gente. Então, é o que o Freud fala no mal-estar da civilização. Você tem um id, você tem uma pulsão que quer se manifestar, mas vem algo e fala: não, isso é proibido. Você não pode sentir Uhum. isso. Então você reprime, você recalca e você cria mecanismos para lidar com isso, né? Essa é a Sim. doença, Em algum momento né? isso vem à Isso é o que tona na bloqueia. forma de um mal-estar, de um Vai pânico, aparecer, alguma outra coisa, né? sim. E às vezes você não faz a conexão, né? Você só tem É. a emoção e você não tem a ideia que gera essa emoção. Então a gente vai Aí se voltamos, afastando cada vez mais. Oi? aí voltamos no que você tinha Pode acabado de falar? falar, né? A necessidade da psicoterapia, né? Para ir buscar o link Da desse psicoterapia. mal-estar, dessa ansiedade, desse síndrome do Com a pânico, ideia. com a ajuda do Aham. terapeuta, para buscar a origem disso e sanar de vez, né? Não só ficar usando remedinhos, né? Não só colocar um remedinho ali para tirar o sintoma e não resolver nada, né? Você Isso, só adia o exatamente. problema cada vez mais, né? Joga para debaixo do A tapete, ideia né? do joga para baixo do tapete. E essa é a ideia do Rogers, né? Quanto Uhum. mais a gente tem essas interferências externas, que são inconscientes, às vezes conscientes, mas também inconscientes,
a gente vai se Uhum. afastando cada vez mais do meu eu real, de quem eu sou de verdade, né? A gente Tá, vai distanciando mais da nossa sabedoria interna, né? E é a tá. nossa sabedoria interna que impulsiona a gente para a realização. Então, por que que eu não dou Perfeito. certo financeiramente? Porque eu não sou eu. Por que que eu não dou Uhum. certo nos meus relacionamentos? Porque eu não sou eu. Eu estou Sim, longe de quem eu sou, né? Quanto sim, menos eu tenho sim. essa distância de, né, Se eu distanciou da real tua e eu ideal, essência. quanto Uhum. mais, quanto mais eu aproximo, mais eu consigo realizar as coisas que eu preciso, né? Essa é Tá. uma ideia que o humanismo traz, acho que todas as terapias trazem, né? E a gente deixa de ser quem nós somos para que a gente passe a ser o que esperam da gente, né? O que a sociedade Sim, impõe, o que os outros querem que a gente seja. Essa sim, é a questão de doença e é o que gera o nosso autoconceito. É uma ideia do Rogers também do autoconceito, né? Esses sim. valores, essas crenças, essas opiniões incorporadas, né? Passam a moldar quem nós somos, o nosso autoconceito. Né? Aí eu me sinto adequado, eu me sinto inadequado, eu tenho uma autoimagem negativa, uma baixa autoestima, né? Eu acredito que eu não sou capaz, e aí vai gerando essas ideias que vão limitando o As nosso desenvolvimento, a nossa ideias, vivência. crenças, né, limitantes. Uhum. Agora, olha que Faz interessante, né? sentido. Ele fala isso na obra dele, né? No Tornar-se Pessoa, que é a forma da gente se tornar pessoa é justamente isso, né? Através do autoconceito. Que não é só as críticas que limitam a nossa autorrealização, né? Sim, O excesso de elogio também, né? Pensa numa pessoa, numa criança que é elogiada o tempo inteiro, né? Porque ela faz determinado comportamento. Então ela acha que ela é amada porque ela faz aquilo. sim. Então ela Aí anula fica tudo aquilo que não vinculado, tem a né? ver com aquele comportamento, fica vinculado. Uhum. E ela passa. Eu tenho um caso, né, de um cliente que a vida inteira a família falou: Nossa, como ele é inteligente, como ele é o mais inteligente da família toda, como ele é, nossa, ele consegue fazer tudo, é bom Certo. em matemática, Uhum. é bom nisso, é esperto. Entrou na USP, né? Até então ele não tinha problema nenhum. Entrou na USP, ele se deparou com um monte de pessoas inteligentes, com outra visão de mundo, né? Pessoas diferentes, né? Fora daquela Sei. bolha que ele foi criado. E ele Tá. entrou em desespero, ele travou. A primeira semana de Olha. aula ele travou, né? Isso já faz, ele entrou, já faz 15 anos. Ele está travado Ah, há 15 anos na vida dele. E agora veio buscar ajuda, né? Ele tem um autoconceito de que, nossa, eu sou bom porque eu sou muito inteligente. Então hoje eu sim. tenho um salário que não condiz ao salário de uma outra pessoa que ele conhece, que não é tão inteligente quanto ele, mas ganha mais que ele. Hum, Então isso destruiu a vida dele. olha. Por ser muito estimulado, por ser muito Uhum. colocado ali como ele é o melhor. Então, esse autoconceito é formado através dessas ideias, tanto negativas quanto também muito positivas. Tem que ter um equilíbrio nisso, né? Tem que ter um eu real mais próximo do ideal. Essa é a É. ideia, Aí ele chega né? na Do que o faculdade e encontra um monte de gente com outras habilidades, uma inteligência talvez sim, equivalente, e aí ele vê que ele não é a rainha, o rei da cocada preta, né? E aí, e que ele pode falhar. De repente ele não vai é, ser o melhor da classe, né? não, E isso entra na angústia, né? Aí ele trava, entra no gosto. né? Uhum. É um processo complicado, complexo. Claro, os pais dele não fizeram por mal, pelo contrário, nem a família, né? Sim, Fez, é, vamos estimular, que legal, ele é inteligente, mas isso traz essa distância do eu real para o eu ideal. tá. Então, o que o Rogers fala é assim, quando tem uma sinergia entre o eu ideal e o eu real, né, mais saudável psiquicamente eu sou. Né? Tá. E como isso acontece? Em ambientes saudáveis. Né? E ele resume no capítulo lá de Tornar-se Pessoa que o maior problema do indivíduo, né, e o que ele sempre busca é ser aceito. Né? Se ele tem um ambiente onde ele consegue ser aceito, ele consegue desenvolver a Se tendência atualizante desenvolve. dele. Né? Uhum. Consegue. Essa é a ideia da terapia centrada no cliente, né? Como o feijão, Da né? Se aceitação. tiver água, o feijão. Exatamente. Como o É, feijão. É a mesma coisa. Se tiver água, ele vai feijão, crescer. Se tiver a sol, luz do sol, ele vai isso. crescer. Né? Então, Uhum.
O Rogers vai trazer essa ideia de que eu tenho que ser estimulado, eu tenho que ser aceito como eu sou, de maneira incondicional. Não se eu fizer isso, eu sou aceito, e se eu fizer aquilo, eu não sou aceito. Né? Ele vai trazer isso nas atitudes facilitadoras. Né? E assim a gente consegue seguir a nossa bússola interna. Outro conceito, Renato, da constelação, né? Que é o fazer parte, né? Fazer parte. Fazer parte. Uhum. Muito interessante. E isso é muito importante, né? Vai ter as relações, vão acontecer sempre, né? Mas é e legal, aí o que acontece quando a pessoa é saudável? A gente vai vendo que todas elas, né, têm afinidades e que o objetivo é trazer felicidade mesmo para o ser humano, né? Torná-lo mais feliz, sim, né? Mais realizado. Mais realizado, exatamente. Trazer essa autorrealização dele. Porque felicidade é justamente vai no mesmo caminho da autorrealização. Exatamente. Para uns a felicidade é algo, né? cada um tem um jeito. É o que eu digo, você compra um carro novo, quanto tempo você curte o seu carro novo? 15 dias? 20 dias? Um mês que seja? Depois ele já não é mais um carro novo. Tem gente que compra tem gente que compra um carro novo, sai da concessionária, olha para o lado e vê um carro diferente e já não quer mais o seu novo, já acha que o dele já não vale mais. Eu quero o do outro. Tem umas loucuras assim. Mas está fora, né? Tudo fora, é isso que eu estou dizendo, né? A valorização só externa, né? Não que você não possa fazer isso, ficar feliz com uma aquisição sua, não é? Essa é a minha crítica, né? Pelo amor de Deus. Também fico feliz com as minhas aquisições, mas não... Claro. No sentido de não só por fora, né? Essa realização, né? E buscar algo. No sentido... falar, né? Pegar o exemplo do carro, de repente, é legal, porque é no sentido assim, eu comprei um carro por mim. Não porque o outro tem um carro assim, e para eu me sentir aceito naquele meio, eu também tenho que ter um carro desse jeito. Esse não sou eu. Então você vai ter o carro, isso não vai te satisfazer. Você não vai ficar feliz. Só por um tempo, e depois vai sentir essa falta de novo. Né? Agora, quanto mais próximo está da tua bússola interna, do teu organismo, né? Nossa, eu estou fazendo isso porque é o que eu quero fazer, vai pelo meu sentimento, aí fica muito melhor. Né? E o que o Rogers fala de pessoas saudáveis, né? Antes da gente entrar na questão da clínica, né? São pessoas que elas são mais abertas às experiências, né? Elas estão mais conectadas, como a gente falou no comecinho, com seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções. E elas não se julgam, tipo, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. Eu permito que eu sinta isso. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir tristeza, eu posso estar Veja feliz. que interessante, Renato. É outro lance da constelação, o não julgar. Olha quanta coisa parecida. Que é básico. Com certeza. Muito interessante. Que deveria ser base de todas as terapias. E eu imagino que seja, com certeza. Na base das terapias, essa ideia. A pessoa saudável, por exemplo, ela vive mais de uma forma existencial. Né? A pessoa saudável psicamente na abordagem humanista, ela vive o agora, o hoje. Né? Ela não está presa no passado, não está focada só no futuro. Ela se programa, ela aprende com o passado, ela se programa, mas ela vive o agora. Ela percebe quem ela é no aqui e agora. Sim. E o terapeuta precisa muito disso, né? Porque se ele estiver na frente do cliente, não estando no aqui e agora, ele perdeu o cliente. Né? Ele tem que estar 100% ali. Sim. Não vai funcionar, não vai ser legal. Porque aí a pessoa saudável, ela confia no seu organismo. Ela confia na sua intuição, nas suas escolhas e se responsabiliza por elas. Sim, não quer dizer que a pessoa está certa. Ela pode estar errada. Mas, eu errei, tá bom, então deixa eu voltar atrás, deixa eu consertar esse caminho. Né? Porque eu também aprendi com esse erro. Né? Acho que essa é a ideia do que o Roger traz na obra dele. E aí ele fala, né? Para o feijão crescer, para o feijão dar frutos, dar o feijão, dar o grão, né? Para o indivíduo seguir a sua tendência atualizante, ele precisa de um ambiente saudável. E que ele transporta isso para o consultório terapêutico, para o setting da terapia. E ele traz essas condições básicas para que uma terapia seja efetiva. E aí eu acho que dá para ampliar isso para qualquer área da terapia, qualquer abordagem. Que são as 3 atitudes facilitadoras básicas do terapeuta.
né? Tá. Ou Uhum. do ser humano, né? Nas relações. E quais são essas atitudes básicas, né? A primeira de todas, né? Eu tenho que ser congruente. O terapeuta tem que ser congruente. Ele chama Tá. isso de autenticidade. Eu tenho que ser verdadeiro, Tá, né? genuíno. E isso é genuíno. A genuidade é a coisa mais importante numa relação, seja ela terapêutica ou não, né? Tá. Então ele chama isso de ser congruente, né? O que é ser Uhum. congruente para o terapeuta? E o que é necessário para que um terapeuta seja congruente? Aí entra o que a gente falou. Não tem como você ser congruente se você não passou por um processo de terapia. Uhum. Não tem, não dá. Porque você não reconhece os seus sentimentos, você não Uhum. reconhece as suas dores, né? Você não Sim. reconhece aquilo que você precisa sentir para poder sentir o que o outro está sentindo, ou permitir que o outro sinta o que ele está sentindo. Então a congruência é estar em contato com a minha bússola interna. E eu passo isso para o meu analisando, para o meu cliente, paciente, cliente, o nome que a gente quiser dar, né? Uhum. Eu vou Sim. passar isso. Então eu tô lá num atendimento e eu me sinto emocionado pela história da pessoa que está ali. Eu vou perceber, será que isso é meu, isso é dele, isso vai interferir na Uhum. relação? Mas se eu ficar emocionado, ele vai perceber, Sim. né? E se o cliente perguntar para você, você se emocionou? E eu falar, não, imagina, foi um cisco que caiu no meu olho, pronto, Ah, você quebrou a demais, né? relação. Sim. Ser verdadeiro, né? O Rogers Sim. conta um caso dele muito interessante de que a pessoa estava no consultório e ele estava já cansado. Ele estava, qual é o nome? Entediado na relação terapêutica. E ele chegou, depois de um tempo de sessão, né, algumas sessões, ele chegou para a pessoa e falou assim: você me desculpa, mas eu sou seu terapeuta, eu tenho que falar para você. Não estou feliz no que eu vou falar, mas essas últimas sessões eu tenho ficado muito entediado com o seu discurso. É muito chato estar aqui te ouvindo falar coisas importantes e você fala como se fosse qualquer coisa. A pessoa Banais. ficou pé da vida com ele, né? A pessoa ficou com raiva dele, foi embora Sim. e ele achou, Uhum. ela não vai voltar nunca mais, né? Uhum. Na semana seguinte, ela aparece no consultório e fala assim para ele: sabe aquilo que você me disse? Eu fiquei chateada, fiquei brava com você, mas me fez pensar que eu devo ser assim com todo mundo. E aquilo Uhum. deu uma guinada na terapia, né? Sim. A autenticidade Provavelmente na vida dela dá uma também. guinada, Ah. sim, é autopercepção. Então até então ela estava fechada, ela estava travada. Quando ele foi congruente, e a congruência ela se instala no campo terapêutico, né, faz parte ali, ela destrava, né? Então eu não tenho que comunicar o tempo inteiro tudo que eu estou sentindo. Tenho Não, que não. perceber o que é meu, o que não é meu, né? E também o que é Mas ser importante, congruente, né? A relação terapêutica. o que é importante na relação terapêutica, né? Tem coisas que não são importantes, né? É, Tem que ser importante, né? tem que ter Então eu um sou capaz de critério, lidar com né? meus sentimentos, né? E a gente fala isso, né? O cliente vai até onde o terapeuta dele foi, né? O cliente nunca vai além do que o Além. terapeuta dele foi. Uhum. Ele tem que mudar de terapeuta, né? Sim, Então, quanto mais eu sou trabalhado, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sou analisado, né, mais eu consigo levar esse cliente a desenvolver a tendência patamares, atualizante dele. patamares superiores, né? E com certeza. Patamares superiores, né? Então, Por isso essa é a que eu fico ideia, muito né, assustada quando eu ouço pessoas que me falam que fizeram terapia durante 15, 20 anos com o mesmo profissional, sabe? Eu acho meio na, esquisito na isso. psicanálise isso é muito comum, né? É, Na não, mas psicanálise não isso é são muito pessoas comum. da linha da psicanálise, são pessoas de outras linhas até. Já ouvi muito, né? Até 25 anos em Eu também terapia já ouvi, psicanalítica. É, já mas ouvi não, também, né? com terapias menos, né, sei lá, comportamentais e afins, sei lá, fica mais amigo do Sim. terapeuta, né, do que qualquer outra coisa, e daí não, não, E não aí é flui, uma né? questão do terapeuta. É, E é uma eu questão do acho. terapeuta, né?
botar o a limite. questão do Ó, terapeuta, dele chegar, eu tinha para botar o te ajudar, limite, foi até aqui, né? Gostaria que você pensasse a gente mas, fazer um mas aí vem ajuste aquela aí para ideia, você né? ser encaminhado para outra pessoa, né? Acho que é uma coisa Mas aí vem a honesta. ideia de que assim, qual é o meu foco? Qual é o meu foco? É o cliente ou é o dinheiro que o cliente me traz? É, eu Né? acho que misturar dinheiro É, com essa profissão não é uma coisa nem um pouco legal, né? Nem um a pouco gente tem que legal. ser. O dinheiro vem, né? A parte financeira ela vem, mas quando você é autêntico, quando você tá bem com você mesmo, você pode estar com seus problemas, mas ali no consultório Com você está com aquela certeza. pessoa, né? Sim, porque a gente é humano e tem Você está mesmo com os aquele, problemas, né? Uhum. sim. Então a primeira Legal. ideia, a primeira atitude facilitadora do Rogers é a autenticidade, a congruência, Fantástico. ser congruente Tá. no seu, Uhum. né? Concordo. A segunda, ele chama de aceitação incondicional do cliente, né? Eu estou com aquele cliente do jeito que ele é. Eu não julgo. É o que você falou da constelação. Não é que eu Uhum. concorde com o comportamento dele ou não concorde, né? A Uhum. ideia é eu estou com você, independente do que Uhum. você é ali ou do que você faz, né? Sim. Porque a partir do momento que eu crio esse ambiente seguro, você vai perceber que o que você faz não é bom para você ou para o outro, né? Sim, Então é aceitar o cliente como ele é, sem pré-julgamentos, né? sim, É acreditar que meio que ele pode ser importar-se melhor, né? Por ele mesmo. Uhum. por ele mesmo. É, E aí o ele se Rogers fala, né? Eu perceber não um tô lá pouco para isso. e o Rogers ele fala muito de eu não tô ali para guiar o cliente, nem Uhum. para aconselhar. Apesar dele falar de aconselhamento, não era bem o termo tão correto que a gente fala hoje, Uhum. mas eu não tô ali para falar faça isso ou vá por aqui. Eu Não. tô ali só para estar com ele, né? Me importar com o cliente da forma que ele é, né? Uhum. Não aceitar uma ação, por exemplo, e rejeitar outra, ou vice-versa. Eu tô com você, Sim, né? E nós vamos juntos, incondicionalmente. independente do que você faz, incondicionalmente. Tá? Essa é a Uhum. ideia da aceitação incondicional, né? Tá. E aí ele vai trabalhar nessas questões, né, das avaliações externas, né? Seja, como eu falei, seja ela positiva demais ou negativa demais, leva o cliente a se comportar de maneira esperada. Então, quando eu estou lá com o meu cliente e ele está falando uma coisa e eu fico concordando com ele, né, tem terapeutas que usam muito essa ideia, vamos concordar com isso. Na verdade, eu estou Uhum. estimulando ele a ficar naquela ideia, a se comportar daquela forma, não verbal, eu estou passando para ele uma informação de que eu aceito ele do jeito que ele faz. Então, eu estou lá neutro, completamente neutro, né? Não é nem falando sim, nem falando não. É estar com Tá. ele ali, Ouvindo. né? Ouvindo. E sim, essa é a ideia. Isso tem tudo a ver com o que o Freud fala, quanto à aceitação incondicional, transferência e contra-transferência. Eu não vou entrar no âmbito da transferência e contra-transferência para não aprofundar tanto, mas Uhum. tem tudo a ver de como se estabelece essa relação transferencial, né? Que intercala ou Eu faz acho uma conexão com essas duas atitudes. que é um dos conceitos que eu Oi? trago para minha, né, que eu não sou psicanalista, já havia dito isso para você no nosso Aham. primeiro. Esse conceito de transferência e contra-transferência eu acho genial do Freud, né? Acho ele aplicável Sim, em qualquer processo terapêutico. Acho ele sim, muito, muito adequado, né? ele é. E ele acontece em qualquer um, né? Sim, Na verdade, não existe nenhuma terapia em que esse conceito exista, não exista, né? Tanto exatamente. transferência quanto transferência. Concordo. A Uhum. questão é, a psicanálise trabalha com isso. Outras Sim. abordagens não trabalham diretamente com isso, né? Essa que é a ideia aí do que Cristiane, ele da pode falar. Inglaterra, está falando que a terapeuta dela é da linha rogeriana, aí, humanista. Que legal. Uhum. Legal, bacana. Não, é muito bacana, né? A terapia humanista, seja ela a linha que for, mas se pegar até a psicanálise do Eric Fromm, que tem uma pegada humanista, é muito interessante, tem muito a ver com o que o Rogers fala, né? Apesar de usar a Sim. interpretação, porque
Com a aceitação incondicional, eu não uso a interpretação. Sim, E a partir do momento que eu interpreto, eu fecho. sim. Né? Isso tem que vir do Esse é o cliente, conceito né? Da ideia. do Bert Hellinger também, sobre a constelação, sabia? Ele diz que Né? toda vez que você compreende, você cresce, favorece o crescimento. Se você interpreta, você Sim, limita. Fechou. você limita. Não tem para onde As pessoas expandir. falam muito, né? A pessoa fala, eu sonhei com isso. Aí vai lá no livrinho de sonho, sonhar com isso, você perdeu o teu sonho. Pode até Perdeu. ser que signifique, Uhum. mas você reduziu demais, né? Sim, Isso tem que ser organísmico, né? Tem que vir de dentro, né? tem Tem que que vir de trabalhar, dentro. Sim. né? Então, nós falamos da congruência e da aceitação Congruente. incondicional. São duas atitudes facilitadoras. Tem uma terceira, que é a empatia, Que né? é lindo. E Uhum. que é um conceito difícil de compreender, porque muita gente confunde, né? Uns vão falar em rapport. Uhum. A empatia ela vai muito além disso, né? A Sim. empatia é como se eu sentisse o que o meu cliente está sentindo, Tá. né? Estar com ele no sentimento, né? Não interpretar, não ficar elucubrando ideias e buscando informações de detetive, né? Simplesmente estar Sim. ali com ele de alguma forma, né? Fazer parte da vida do cliente, como se fosse Uhum. ele. Tá. Né? É sentir, é olhar com os olhos do cliente, sentir com as sensações do cliente, como se fosse o cliente, mas não sendo o cliente. Né? Uhum. Usar seus Dar neurônios de espelho, né, Renato? isso, né? É dar validade àquilo, né? É sentir Sim. com profundidade os sentimentos do cliente. Essa é a ideia Sim. da empatia, né? É, você sair do seu campo e entrar no do outro, né? Entrar no do outro, mas sem perder quem você é, Ah, não, sem perder sua referência, né? né? A É. sua referência, exatamente. Uhum. Mas é interessante, né? É meio que eu saio Poder daqui, ir e voltar. É. eu vou e volto. Mas eu não Uhum. levo a minha referência para aquilo, Não. né? Eu sinto como a dele. Isso, isso não é técnica, isso é um jeito de você ir trabalhando, Sim. né? O pessoal É fala muito do sensibilidade, né, rapport, eu né? acho. Né? É, o pessoal fala muito Sensibilidade. do rapport, né? Uhum. Na PNL. Não, vamos construir rapport. Mas é Eu outra coisa, acho, né? É. eu acho que construir rapport tem que ser a coisa mais natural possível e não Uhum. através das técnicas, mas isso é uma opinião minha. Através Não, das eu também técnicas de concordo com você. espelhamento, disso, Eu daquilo. acho que é uma coisa natural. E tem É cliente que natural. isso não funciona, você não consegue, você tem que mandar para outro. Não. Não encaixa, Enquanto não flui. às vezes não vai, não tem transferência, Não né? tem. Ou tem uma transferência negativa, aí vai trabalhando. Então, se eu tenho essas três condições básicas, né? A congruência, a aceitação incondicional E a e empatia? a empatia, eu vou Uhum. criar um terreno fértil, adubado com a água certa, tudo, né? Para que a tendência atualizante daquela pessoa comece a se desenvolver. Tá. Uma vez perguntaram para o Carl Rogers assim: você atenderia delinquentes? Eu falei, atendo, né? Mas você ia aceitar ele incondicionalmente? Vou. Eu vou aceitar, vou ser congruente e vou ser empático. Porque eu acredito, o Rogers falando, né? Mais ou menos isso, que Sim. se um delinquente vem para o consultório e eu atendo ele com essas atitudes facilitadoras, Uhum. naturalmente ele vai deixar de ser delinquente. Porque a Posso te contar um delinquência caso é um. clínico meu. Eu Ah, tive um cliente há uns bons anos atrás, que vinha do interior. Na primeira consulta dele, ele olhou para mim e falou assim: quando as pessoas vão contra as minhas ideias, eu mando matar. ele Já falou matei na alguns. sessão. É, isso. Eu ouvi, fiquei quieta. Ele falou: te assustei? Aham. Eu falei: não, eu estou te ouvindo. Continuo com você. Ele continuou, Uhum. ele veio para fazer regressão. Aí, terminou a consulta, né, aquela primeira sessão, ele voltou, fizemos a segunda, e ele estava incomodado que eu não estava assustada, sabe? Incomodada. É, Aham. ele falou para mim assim, né, você achei que você ia desmarcar, que você não ia me receber mais. Eu falei, por que será que eu faria isso? Ele falou, porque eu falei que mando matar pessoas. Eu falei,
Pois é, mas você não falou que ia mandar me matar, né? Aham. Você falou como você age, e você veio aqui para buscar outra questão. Acho que você não veio aqui para me matar, veio? Ele falou, não, não vim. Eu vim porque eu quero resolver algumas questões. Falei, ótimo, e eu tô aqui para isso. Uhum. Então, acho que nós estamos entendidos, né? É, é. E continuamos, chegamos a fazer uma, duas, três regressões, não me lembro exatamente. Aí chegou um dia, ele olhou para mim e falou assim: eu quero encerrar nosso tratamento. Eu Ah. falei: tem alguma coisa específica? Ele falou: não, eu acho que eu vim buscar uma coisa, mas achei muito mais. E lembra que eu falei de matar pessoas? A partir de agora eu não mando matar mais ninguém. Mas foi uma verdade que eu descobri através do trabalho que você fez comigo. Não que você me Uhum. falou, não que você me julgou. Ele falou mais ou menos assim, não com esse palavreado tão elaborado, mas deu a entender isso para mim. Né? Eu falei, nossa, eu vou sair outro daqui do seu consultório. E foi Mas toda interessante, né? é, Porque eu não entrei em nenhuma dessas questões que você está analisando. Eu fui clara com ele, eu fui honesta. você Lá foi no congruente, fundinho, você aceitou, é, lá no fundinho dá devo medo. confessar para você que fiquei com um pouquinho de medo, porque eu Sim. não estava acostumado a atender esse tipo de pessoa, né? Óbvio. Se eu Uhum. dissesse que eu não senti nada, seria inumano, né? Seria mentira. Né? Sim. Mas olha que interessante, né? Uma pessoa que foi super beneficiada, porque não foi, acho que não chegou a 10 sessões, tá? Então, mas ele veio, né, com a ideia de que ela vai me rejeitar. Uhum, Aí você quebra ele sem, né, com a sua sim, atitude congruente, aceitação incondicional, empatia, e aí sim, ele encontra um lugar seguro. Ali sim, ele encontra um lugar onde ele pode falar quem ele é e se sim. expressar e Ele se foi ouvir, super né? autêntico. É. E eu também fui. né? Era o risco que Por eu isso que eu tinha que acho correr, né? vai muito além de qualquer técnica e teoria, Vai, é né? uma coisa sua, né? É. É uma coisa Mas eu sua. achei Vai que o que o isso Rogers fala. exemplificava, né? O que você está falando aí, Não, né? muito bacana, porque acho que faz até um exemplo não comum, né? Porque não é todo Sim, mundo que vem no consultório e fala isso, mas é sim, interessante. foi bem Se interessante. você julgasse, se você julgasse, ele nunca mais voltava, Podia né? até mandar me Ou ele matar de verdade. te mandar matar, exatamente. né? Eu não Podia ser estaria um aqui ou falando outro, com você hoje. exatamente. Então, a ideia é essa do Rogers, né? De que se eu atender um delinquente e Sim, criar essas condições facilitadoras, ele vai deixar de ser delinquente. sim, Né? E aí eu participei muito de grupos de encontro, né? Da linha sim. do Carl Rogers. E é muito interessante como ele se desenvolve, porque você não fala nada, ninguém fala nada, e as coisas começam a se desenvolver pela tendência atualizante, naturalmente, cada um buscando aquilo que precisa, né? E Tendência acaba atualizante. acontecendo, né? Interessante. Então a ideia do Rogers é justamente isso, para levar um indivíduo que ele chama do estágio 1 para o estágio 7, né? São 7 Entendi. estágios da terapia quando você cria essas condições facilitadoras. O 7 estágio está. 1 é aquele estágio totalmente geralmente a pessoa não chega no consultório pelo estágio 1, ela já chega no 2, Tá, né? Porque o estágio 1 é aquele que fala, eu não preciso de terapia, eu não tenho problema. sei, Então, geralmente, quem chega no estágio 1 é levado por alguém. Ah, eu vim sei. aqui porque meu marido mandou fazer terapia, ou minha mãe mandou fazer terapia, Ou ou a vim por causa justiça de um mandou fazer filho, ou terapia. alguma coisa assim. Uhum. Exatamente. Esse é o Tá, estágio 1. tá. Quando eu crio esse ambiente de aceitação incondicional, quando eu crio esse ambiente de congruência e de empatia, eu levo o cliente para o estágio 2, onde ele fica menos rígido, né? Ele continua não falando dele, ele continua falando do mundo externo, do dia a dia, de que o problema é o outro, né? Não falo de sentimentos pessoais, e isso é a segunda, vamos dizer, a segunda etapa da terapia. Até ele entrar no estágio 3, né? Onde ele vai falar mais dele, mas ainda sem se responsabilizar, né, pelo que ele sente, pelo que ele Tá, tem. Ainda devidamente. ele ainda joga à distância assim os sentimentos, Tá. né? Ele não vai falar muito do que
que ele pode fazer escolhas, se responsabilizar pelas escolhas, né? Isso já vai entrando no estágio 4, quando ele começa a falar de sentimentos mais profundos, né? E muitas vezes ele ainda vai falar de sentimentos mais profundos, mas não aqueles que ele está sentindo ali na relação. Isso só vai no estágio 5, né? Que ele começa a se desenvolver. E ele começa a falar da nossa relação. Eu e tu, né? A relação eu-cliente, cliente lá do consultório. E aí ele começa a perceber, né, que ele vai para o estágio 6, ele aprofunda, ele começa a crescer, começa a fazer escolhas até chegar no estágio 7, que é essa saída da terapia e a alta, entre aspas, a alta terapêutica. Porque eu não sei quanto tempo vai levar. E não é esse o objetivo da gente determinar. Não Com mesmo. certeza eu sei que não é uma sessão. Né? Não é uma única sessão. Nem duas. Você pode ajudar muito a pessoa. Nem duas. Uhum. Né? Uma sessão, 2 sessões, você pode fazer algum trabalho para trabalhar um sintoma, trabalhar uma questão muito pontual. Mas de personalidade, mudança de personalidade, de jeito de ser, né, de encontrar o seu eu real, tudo isso, se leva tempo, né? Leva um tempo de trabalho. E tudo isso facilitado por essas 3 condições básicas, que é a congruência, a aceitação incondicional e a empatia, que proporcionam a tendência atualizante a seguir o seu caminho. Essa é a ideia do Rogers. Tá. E quando eu entrei em contato com isso na faculdade, eu falei, nossa, é isso aí. Eu acredito nisso, mas era um acreditar interno. Aquela coisa, nossa, eu ficava arrepiado toda vez que eu ouvia sobre isso. Aí fui ler tudo do Rogers, fui fazer o curso, né? E aí as coisas começaram a caminhar de uma outra maneira. Ele me encantou também. Interessante. É fantástico. Achava propostas muito usar um termo, né? Redondas, assim, né? Orgânicas, as propostas dele. Muita gente acha que um tremendo respeito pelo próximo, né? Pelo ser humano. Um respeito pelo próximo. Cliente que vem. Né? E ele fala assim, né? Qual é o objetivo do sujeito, do indivíduo? Ele quer ser ele mesmo, só isso. Ele quer ser quem ele é. Sim. Né? E aproximar essa realidade dele através dessa relação. Muita gente fala que a terapia do Rogers é muito simplista, muito superficial. Quem fala isso não conhece a abordagem. Não conhece a abordagem. Não acho. Tenho que discordar também, como você. E vejo agora, ouvindo você falar, né? O quanto a constelação é rogeriana, humanista. Imagino. Né? Constelação humanista. Nossa, você assistiu alguns vídeos do Bert? Às vezes a pessoa senta do lado dele, ele toca no braço da pessoa, a pessoa coloca o sistema e ele fala, você já sabe a resposta, não vou fazer constelação. Ele manda a pessoa embora, literalmente. Sim. Mas é pela própria postura dele. Né? A postura dele está ali aberto. Sim, porque ele está percebendo que a pessoa já chegou com a questão e com a resposta. Ele não vai fazer nada, ele vai fazer um circo ali. Um exemplo, né? Nem todas as questões se resumem a isso que eu estou falando. Estou dando um exemplo, né? Sim, um exemplo dele. Por outras questões, ele resolve que a pessoa não está pronta, ou sei lá. Mas ele sente, de alguma forma, que ele não tem que fazer nada, ele não tem que mexer naquilo ali. E ele não, e ele se recusa mesmo. Né? No jeito alemão dele de ser, né? Sim, bem delicado, né? Exatamente. Não vou e acabou. Não vou abrir o tempo aqui. Encerramos aqui. E pronto. Né? Pronto, mas não deixa de ser congruente, né? Honesto. Ele percebe que não tem... Então, exatamente. Essa a congruência é uma chave muito forte. Desculpe, falei junto com você. Eu falei que a congruência é a chave de tudo. Sim, né? Sim, em tudo. E você falou uma outra questão sobre a empatia, né? E é muito interessante essa coisa da empatia. Por exemplo, quando se faz uma constelação em grupo, né? Às vezes você é chamado para representar alguém, isso pode ser via internet ou né, presencial, você é chamado para representar alguém que tem uma dinâmica muito semelhante à sua.
E você trabalha Sim, no campo da outra pessoa e quando você sai, você também já sai outra pessoa. outra pessoa. Sem nada ter sido direcionado para você, focado em você, falado Uhum. para você, absolutamente nada. O que comprova isso que Essa você está conexão, falando, né? né? É a conexão empática, né? É a conexão empática. Exatamente, né? Né? Então, a pessoa só de representar, ou seja, estar ajudando no campo do outro ali, a resolver as questões do outro, ele está elaborando as dele paralelamente. Mas, às vezes, até nós terapeutas, né, quando está atendendo alguém Uh, e uh, facilita esse encontro, cai fichas nossas, né? Nossa, Está agora me terminando o identifiquei. relacionamento e vem alguém, alguém, né? Porque daí parece que atrai. Vem um monte de gente com problema de relacionamento, Já os é, novos. E os exatamente, que já estão igualzinho. também resolvem ter crises. É impressionante. É. E E você tem agora que cabe a gente a se conhecer. Cabe a gente a se conhecer para não entrar na conta-transferência não e misturar. destruir a relação. Não misturar. Sim, sim. Não contaminar. Aham. Né? Ah, mas Então é a muito ideia do lindo esses Rogers é teus essa. papos. Eu não lembrava deles. Que, tá, é bem bacana. E é criar o eu real e o eu ideal fique cada vez menor. Né? Assim Sim. você vai reduzir uma tensão psicológica. Né? Você passa a se relacionar melhor com você mesmo e principalmente nas suas relações. E traz muita Né? paz, né? Muita Traz, congruência para a própria pessoa. exatamente. E E isso faz falando em com que você viva cada vez mais no presente. Né? exatamente. E se eu vivo no presente, eu estou menos sujeito à depressão, à ansiedade, a outras questões, né, que fazem parte da nossa vida aí. Porque a É depressão um e a processo. ansiedade estão ali, né? E elas têm a ver muito Então, com o futuro mesmo, né? Ai, o que será que eu futuro vou tem a ver fazer? com Será que eu passado. vou me dar bem? Será que eu vou, né? Será que eu vou E acertar? essa Será que a relação vai dar certo? Será, 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 será? E aquele caos, né? e essa pandemia trouxe isso muito à tona. Né? Muito, muito O que eu exacerbado. percebi, né, nessa pandemia, assim, as pessoas não querem respostas quando elas vão para o consultório, elas querem ser ouvidas e não Uhum. julgadas, para que elas encontrem as próprias respostas. Né? Acho que a ideia é essa. Né? Essa que é Sim, a ideia muito. da terapia humanista em geral. Né? Entendi. Nossa, muito lindo. Adorei isso daí. E adorei conseguir fazer esse link com a Com a constelação. Espero constelação. não ter te incomodado com as minhas falas aí, mas Não, é que foi ficando tão acrescenta, claro. acrescenta muito. Né? É, Quando eu foi entrei, ficando tão claro. Nossa, tem muita coisa impressionante. da psicanálise que você consegue fazer relação também com a abordagem, com o humanismo. Sim, Né? Claro, sim. algumas coisas não dá, porque é muito reducionista aqui e do outro lado se amplia. Mas tem Ah, muitas não, coisas também que se fosse fazem tudo igual, relações. não teria sentido, né? Não teria sentido. E É. aquilo que o Rogers fala, que ele fala, né? Essa terceira Uhum. força humanista vem, né? Não veio para brigar com a psicanálise nem com o behaviorismo, que são as duas forças. Vem para complementar. Né? Infelizmente, as pessoas falam, não serve para nada, humanista não serve para nada, a psicanálise não serve mais, está ultrapassada, behaviorismo é muito raso, e não é. Não, Tudo é do ser humano. Né? Então, acho não, que tem porque que se eu acho que conhecer. todas elas, né, hoje, o que existe de bambambam em termos de linhas terapêuticas, beberam em todas essas fontes, né? Claro. Os Uhum. criadores das abordagens que você usa e eu uso hoje estudaram todas essas linhas, Eric Vieram Berne, dessas linhas. Né? Roger, Reich, E a gente vai Lowen, além, né? né? É, Essas fontes, tanto essas fontes do behaviorismo, da psicanálise, do humanismo, beberam em outras fontes, que é a sim, filosofia. sim. Né? Skinner, E a Pavlov, filosofia traz né? muita coisa. Traz da Traz. filosofia, traz de Sócrates, traz de Platão, né? Traz Uhum. de toda a questão existencial. Existencialistas, Né? né? Jean-Paul Os Sartre, Kierkegaard existencialistas, né? e assim. O Uhum. próprio Nietzsche, o próprio Nietzsche. Schopenhauer, Spinoza, quer dizer, traz um monte de conhecimento bacana aí, que não dá para jogar fora. Né? É muito Não, atual, é muito hoje. não. Eu acho que assim a tônica do que você está falando é muito interessante, né? Para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né? É Aham, bem esse o enfoque de buscar a autorrealização mesmo, né? sim, O autoconhecimento, o autoequilíbrio, né? A homeostase aí, como a gente estava falando, sim. né? É. E daí fica tudo mais fácil, né? Para expandir. Tudo
Legal. A ideia é essa, né? A ideia acho Sim. que era isso que eu tinha que passar hoje, nessa ideia da questão das atitudes facilitadoras para qualquer linha terapêutica, seguindo uma Sim, linha mais humanista, mais de fato são. Paul Rogers. De fato são facilitadores. Vamos ver se tem alguma Aham. pergunta aqui. Cristiane está dizendo, adorei ouvir sobre o assunto. Que bom, Cristiane. Bracel, muito interessante. Terapia traz resultados, com certeza que traz. Traz Uhum. bastante. Muito bom, muito bom. Adorando o Dr. Renato Lieberman. Ótimo, Andréia. Miriam assistindo. Vamos ver aqui. Meu terapeuta, ela já tinha lido. Uhum. Ana Maria assistindo. Rita de Cássia. Hum. Ops, ele roda aqui, ele corre. Oi, oi, oi. Muito bom. Perguntas eu acho que eu não vi aqui. Uhum. Mas quem Vamos tiver ver. pergunta depois, quiser perguntar, é só entrar em contato que a gente traz um monte Minha irmã de está falando informações aqui. aí. Isso. Bert Hellinger é maravilhoso. Todos os preceitos da constelação são para a vida, com certeza. Maria Uhum. Dirce, tudo bem? Cissa, colega de faculdade. Orcana, Vera Lúcia. Sejam todos bem-vindos. Cíntia. Eu acho que não temos, deixa eu ver, é verdade, neste momento estamos reciclando várias coisas, sentimentos, etc. De fato, Aham. né, estamos aproveitando, muitos estão aproveitando essa fase da pandemia, né, exatamente para rever alguns conceitos, e, em vez de só entrar em crise, usar a crise para crescer, né? Para crescer, É, para trazer é aprendizado, né? bem interessante. Renato, te agradeço infinitamente o seu retorno com um tema tão interessante, tão Legal. esclarecedor, né, em termos de linhas terapêuticas. E eu sou fã, sempre fui fã do Carl Rogers, sempre gostei Aham. dessa linha humanista dele, como eu disse, orgânica, respeitosa, né, que acredita no ser humano acima de tudo, né, porque ele Sim. acreditava no ser Aham. humano. Né, Acreditava. e ele acredita, né, com essa própria abordagem dele, na recuperação do ser humano, né, que eu também Sim. acredito. Né? É, Eu acho que tudo é com disposição certeza. interna, né? Tudo é disposição interna que tem a ver com a tendência atualizante, né? Tem a ver com O aquilo que a primeiro gente realmente passo acredita. é tomar consciência, né? Puxa, errei, vou aprender com isso. Puxa, Né? não é por aí o caminho. Como que eu vou conduzir isso, né? Essas questões, Aham. quando você está com o pé na realidade, fica tudo muito mais fácil, né? Para Fica muito redirecionar, melhor, com né? certeza. Né? Ele falava assim, ele tinha uma frase que ele falava assim: eu sinto-me feliz por ser eu mesmo e deixar que o Uhum. outro seja ele mesmo. É uma frase dele que é clássica É a aí, que é a relação mais terapia, do que é verdadeira, o, né? né? Uhum. E isso é o que traz a harmonia nas relações e na própria. Claro, é fácil? Não, não é fácil. É um processo. Não, E a mas terapia é nenhuma justamente relação é isso. fácil, né? Né? Agora, as relações começam sempre baseadas na sedução e na mentira, né? Elas não Aham. têm uma vida muito longa, né? E daí, na convivência, você vai vendo que não havia verdade naquela relação inicial. Então, Sim. vai vindo a frustração, vai vindo a decepção, vai vindo a... Né? E aí, E não na tem como própria e na própria estruturar relação uma relação. do eu com eu mesmo, né? É, Que é onde é o maior problema, né? Eu com eu mesmo, a gente muitas vezes mente para a gente mesmo não se mente. conhece, né? A autossabotagem, né? Famosa. E a Uhum. autossabotagem acaba se ancorando em coisas ali para tentar aliviar a angústia e na verdade não alivia, né? Não Alivia, alivia. mas ela volta, Hum. ela volta, né? Assim, não resolve, né? Só afasta, né? Alguém falou Aham. alguma coisa ali, deixa eu ver o que que é aqui. Bracel, a essência, quando nascemos, é pura, depois temos misturas de outras fontes. Nossa intuição faz parte da nossa essência, devemos segui-la como bússola, assim dizer, para a nossa vida? É, a É, ideia do Rogers é essa, né? A é ideia do essa. Rogers é essa. É. Né? A ideia é Mesmo que a porque gente a intuição está nasce, vinculada à sua alma, né? Se a sua alma está em sim, paz, vai vir verdades, né? Vai vir vai vir verdade. E, auto-orientações, né?
E a gente nasce, né, de uma verdade bem, bom e saudável, é essa a ideia do humanismo, né? Sim, O que faz a gente desviar dessa bússola, né, é sempre as influências externas, né, que vão sim. tolhendo a tendência atualizante. Rejeição familiar, lutos, né? Perdas, Né? sei lá. Tanta coisa pode tirar a pessoa do caminho, né? E quanto mais terapia a gente faz, seja a abordagem que for, mas na humanista, no Rogers é muito isso, a intuição ela vai aflorando de novo. Porque você está Aflorando. mais próximo de você, né? Você está mais próximo do Você teu sabe organismo. que eu já te disse, né, que eu trabalho com Reiki também, dou formação de Reiki, e é muito interessante que normalmente, logo após o primeiro nível já, as pessoas começam a se ligar muito mais na Aham. intuição, né? Ontem mesmo tive vários depoimentos do pessoal que acabou de fazer o nível um. Acabou não, já passaram os 21 dias, amanhã eles começam o 2, né? Uma turma muito boa. E ontem vários deles puseram depoimento que há tempos não se lembravam dos sonhos, depois de Sim. fazer a iniciação do Reiki 1, agora estão lembrando, estão conectados com a alma, como diziam os índios Sim. norte-americanos, né? É. E aí os Muito sonhos começam a interessante. aparecer, as pessoas lembram do sonho, né? Sim, aí vão aprendendo, vão vendo, né, as mensagens, as Sim. preocupações, tudo, e traz um crescimento, né? Por Traz, isso sempre vai chama o trazendo. despertar o nível 1, né? Aham. Interessante, né? Bem bacana. Renato, eu tenho a lhe agradecer você dedicar mais um tempo à nossa live aí, ao nosso público, né? Muitos que Eu que te estão aí agradeço. participaram da primeira e voltaram, né? Pediram para Aham. você voltar. E fica aberto aí, né? Para a gente Quando quiser. retomar no ano que vem. Você escolher mais um tema aí, que eu vi que você é rico em temas, e todos eles nos interessam, tá? Aham. E pretendo janeiro ou fevereiro, mais tardar, eu devo estar retornando com as lives. Vou fazer em Tá? novembro também, mas eu encerro final de novembro. Daí eu vou tirar um dezembro Tá. para as questões, mesmo porque eu fui convidada para dar mais aulas na pós, preciso preparar o material. Então, Aham. mas estou amando fazer as lives, aprendi muito com essas lives, tem sido Com bastante certeza, né? interessante. Um monte de assuntos diferentes, né? Um monte de assuntos que enriquecem, É, né? e as pessoas têm me dado retorno, sabe? Muito interessante, Renato, sobre as lives, sobre, né, vocês, meus convidados. Então, eu tenho muito que Uhum. agradecer. Isso não seria possível sem vocês. É. E sei que você também é professor, então, meus parabéns por ter essa Muito profissão obrigado. tão linda, né? É minha, não há muitos anos, mas que eu posso oficialmente dizer que sou professora, que eu assumo que sou professora, Aham. são há poucos anos, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ser professora, eu confesso, né? É, eu também Mas não. sou e gosto Mas muito. a gente Você acaba indo. também não? Olha que Então, mas é interessante. isso, isso é seguir a bússola. A bússola te mostrou esse caminho, Sim, né? sim. E você vai atrás, né? Eu me apaixonei, cada vez mais as aulas estão aumentando, os convites para dar curso, e às vezes eu estou querendo acalmar quando vem alguém, mas você não vai dar curso disso? Ah, Aham. vamos, sabe? Assim, cobrando, cobrando. Quando vê, forma o grupo sem eu fazer quase nada. E aí eu estou me vendo dando outro grupo. E assim as coisas Outro têm grupo. acontecido, né? Fluem, Bacana. né? É, elas Então, fluem, acho que elas fluem. esse é o caminho, né? Então, parabéns para Aham. nós dois que temos essa linda É isso aí. profissão, né? Mostrar caminhos, né? Possibilidades de caminhos para as pessoas, informações, outras óticas, né? Isso é bem Uhum. interessante, muita responsabilidade também, né, Renato? Sim. De Muita passar responsabilidade. conhecimento, de passar, né? Então, Com certeza. minha maior gratidão para meus mestres, né? E hoje o que nós Tiago. somos também, nós devemos aos Uhum. nossos mestres de primário, Sim. né? Eu já Aliás, são peguei a os fase que era principais, né? dividido, ginásio, É. depois ensino médio, né? E tive excelentes professores, nossa, eu sou muito grata a eles, né? Sim. Muito Também te obrigado a todos agradeço. que estiveram presentes com a É. gente. Renato aí se propôs, se vocês tiverem alguma pergunta, né, quem assistiu o vídeo depois, né, Uhum. ou quem o rever, né, e surgirem dúvidas, nós dois estaremos disponíveis para trazer respostas. Tá? Muito Com obrigado a certeza. todos, gente.
Muito obrigada, Renato. Tchau, Hum, tchau, Cida. até- Obrigado, agradeço. Mantenha Até, contato. Uhum, obrigado. com certeza.